Saudamos a todos os nossos queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição de Daniel. Hoje vamos estudar a lição número 2, Daniel e o tempo do fim. Vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na tua presença estamos, pedindo a orientação do Espírito Santo, que o Senhor nos dê sabedoria do céu para entendermos as profecias que o Senhor escreveu através do teu servo Daniel. Derrama o Espírito Santo sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém. A lição número 2, Daniel e o tempo do fim. As profecias de Daniel foram escritas para o tempo do fim. Diz respeito a você e a mim. Neste livro Testemunhos para Ministros, na página 112, a serva de Deus falou: há necessidade de mais íntimo estudo da palavra de Deus. Especialmente devem Daniel e Apocalipse merecer atenção como nunca dantes na história de nossa obra. O estudo de Daniel e de Apocalipse, este estudo vai nos levar a um reavivamento genuíno. Leiam o livro de Daniel. Disse a serva de Deus: recapitulem ponto por ponto a história dos reinos ali apresentados. As verdades deste livro dirigem-se aos que vivem nestes últimos dias. Página 113. Na página 114 do livro Testemunhos para Ministros, diz: quando os livros de Daniel e Apocalipse forem bem compreendidos, terão os crentes uma experiência religiosa inteiramente diferente. Um reavivamento. Na parte de domingo, fiel no pouco. A missão divina para Israel falhou, então Deus usou o cativeiro. Deus não conhece fracassos. Para cumprir a missão de Deus, Deus colocou dentro da corte de Babilônia Daniel e os seus 3 companheiros. O primeiro capítulo de Daniel começa apresentando o conflito entre 2 povos, 2 cidades e 2 sistemas de culto e adoração: Jerusalém e Babilônia. O centro de adoração a Deus e o centro de adoração a Satanás. A primeira leva de cativos feita por Nabucodonosor foi no ano 605, quando ele levou 3.023 cativos para a Babilônia, e entre eles estavam Daniel e os seus 3 companheiros. A segunda leva de cativos foi no ano 597, quando Nabucodonosor levou cerca de 830 cativos para a Babilônia, e entre eles estava Joaquim e Ezequiel, o profeta. A terceira leva de cativos foi no ano 586, quando ele cercou Jerusalém, destruiu a cidade, destruiu o templo e levou 745 cativos para Babilônia, e entre eles levou também o rei Zedequias. Daniel capítulo 1 apresenta uma luta de Babilônia contra Jerusalém. O mal contra o bem. Satanás aparentemente venceu, mas a vitória final sempre é de Jesus e do seu povo. Através de Jerusalém, Deus pretendia comunicar ao mundo a sua verdade. Mas Jerusalém se afastou do ideal divino e foi derrotada por Babilônia. Porém, Deus usou o cativeiro de Judá para alcançar os propósitos, levando o arrependimento de Judá e propagando a verdade bíblica na maior cidade de então, a cidade de Babilônia, e assim espalhou a verdade divina por todo o mundo. Nabucodonosor mudou o nome dos 4 jovens hebreus. A Daniel ele deu o nome de Beltesazar, que significa Bel protege a vida do rei. Para Ananias, ele deu o nome de Sadraque, que diz respeito ao deus Acu. Para Misael, ele deu o nome de Mesaque, que está relacionado ao deus Marduque. E para Azarias, ele deu o nome de Abednego, que significa servo do deus Nabu. Ao mudar o nome destes jovens hebreus, a intenção de Nabucodonosor e do próprio Satanás era lhes mudar o próprio caráter, porque o nome era um símbolo do caráter deles. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei.
Porém, resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Daniel capítulo 1, versos 5 e 8. Daniel escolheu não beber do vinho e nem comer dos alimentos do rei por várias razões. Primeiro, os alimentos oferecidos na mesa do rei tinham sido primeiramente oferecidos aos deuses de Babilônia, e comê-los seria um ato de idolatria. Segundo, estes alimentos colocados diante do rei, havia carne ali de porco e de outros animais que haviam sido declarados impróprios para serem comidos, de acordo com a lista de Levíticos capítulo 11, versos 3 a 47. Terceiro, até mesmo os animais limpos servidos na mesa do rei não eram mortos da maneira apropriada, deixando correr todo o sangue, conforme as instruções de Levítico capítulo 7, versos 22 a 27. Deus proíbe terminantemente o comer a carne com o sangue e com a gordura. Esse tem sido atualmente um pecado grave praticado pelo povo de Deus que insiste em comer a carne com o sangue. Tivesse Daniel desejado, teria ele encontrado em torno de si desculpas, escusas plausíveis para se afastar dos estritos hábitos da temperança. Mas Daniel não hesitou. A aprovação de Deus lhe era mais preciosa que o favor do mais poderoso potentado na terra. Daniel decidiu permanecer firme em sua integridade, fossem quais fossem os resultados. Decidiu ser diferente. Os que vivem no tempo do fim, você e eu, sofreremos pressão para nos conformarmos aos padrões do mundo, às pressões do conformismo, mas Deus espera ver nos seus filhos a mesma lealdade de Daniel, que devem ficar ao lado do que é correto, porque é correto, e não se deixarem manipular pelas circunstâncias. Daniel pediu com confiança em Daniel 1,12: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que nos deem legumes a comer e água para beber. Daniel 1,12. Quando Daniel solicitou um cardápio diferente, ele usou a palavra vegetais, legumes, que em hebraico é zeroim, que é a mesma palavra usada por Deus em Gênesis capítulo 1 e o verso 29, quando Deus disse para Adão: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente ser-vos-á para mantimento. Gênesis 1, 29. Foi a mesma palavra que Daniel usou ao se dirigir a Nabucodonosor. Através desse pedido, Daniel afirmou sua fé na dieta original dada pelo Criador para Adão e Eva no Jardim do Éden, uma dieta que promove a saúde do corpo e da mente. Daniel pediu uma dieta composta de frutas, nozes, grãos, cereais, vegetais e abundância de água. No livro Conselhos sobre o Regime Alimentar, página 419, nós lemos: na saúde e na doença, a água pura é uma das mais excelentes bênçãos do céu. Seu uso devido promove a saúde. Foi a bebida provida por Deus para saciar a sede dos homens e animais. Bebida abundantemente, a água ajuda a suprir as necessidades do organismo e a natureza em resistir à doença. E também cereais, frutas, nozes, verduras constituem o regime dietético escolhido pelo nosso Criador. Estes alimentos, preparados da maneira mais simples e natural possível, são os mais saudáveis e nutritivos. Proporcionam uma força, uma resistência e um vigor intelectual que não podem ser promovidos por uma alimentação mais complexa e estimulante. Deus deu aos nossos primeiros pais o alimento que designara para a raça comer. Era contrário ao plano de Deus que qualquer criatura tivesse que ser morta. Não deveria haver morte no Éden. Os frutos das árvores do jardim eram o alimento que as necessidades do homem requeriam. Isto está escrito no livro Conselhos sobre o Regime Alimentar, página 81. Verduras, frutas e cereais devem constituir nosso regime. Nem 1 grama de carne deve entrar em nosso estômago. O comer carne não é natural. Devemos voltar ao desígnio original de Deus ao criar o homem. Conselhos sobre o Regime Alimentar, página 380. E ao fim dos dias,
em que o rei tinha dito que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor, e o rei falou com eles. E entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, por isso permaneceram diante do rei, e em toda matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos, mais sábios do que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o seu reino. Daniel 1, versos 18 a 20. Queridos, o cérebro e os nervos relacionam-se com o estômago. O comer e o beber impróprios resultam num pensar e agir impróprios também. Isso está no livro Conselhos sobre Saúde, página 134. A força dominante do apetite demonstrar-se-á a ruína de milhares. Quando se houvessem triunfado nesse ponto, teriam tido força moral para ganhar a vitória sobre qualquer outra tentação de Satanás. Isto está no livro Conselhos sobre o Regime Alimentar, página 59. Não existiria a glória do capítulo 2 de Daniel sem o capítulo 1. O capítulo 1 é a plataforma da obediência nas pequenas coisas, da temperança, do comer e do beber corretamente, para que também tenhamos um pensar e um agir corretos. A aparente vitória de Satanás foi, na realidade, o fracasso de Satanás, pois Satanás levou para dentro da corte de Babilônia os agentes de Deus. Satanás colocou dentro da corte de Babilônia não cativos, mas homens que eram os santos do Altíssimo, controlados pelo Espírito Santo. E ali Deus conseguiu converter a corte de Babilônia, converter o rei de Babilônia e espalhar a verdade de Deus por toda a terra, por todo o território que Babilônia dominava. Queridos, Deus não conhece fracassos. Deus é o vencedor, sempre é o vencedor. E aqueles que estão com Jesus Cristo também sempre vencerão. Deus ainda hoje, nestes últimos dias, nesta última geração, pretende fazer através da sua igreja remanescente uma luz para brilhar sobre o mundo, levando as verdades dos santos do Altíssimo para que se espalhem para o mundo todo e prepare um povo para a volta de Jesus. Porém, a igreja de Laodiceia está morna. Porém, Deus tem dentro de Laodiceia um povo remanescente, incendiado pelo fogo do Espírito Santo. E você e eu podemos ser, assim como Daniel e seus companheiros, usados como agentes de Deus para evangelizar o mundo e exaltar o nome do nosso Deus. Na parte de segunda-feira, a humildade de Daniel. A lição de segunda-feira se concentra no capítulo 2 de Daniel. O capítulo 2 de Daniel é Deus contando a história antes da história existir. Só Deus conhece o fim desde o princípio. E o capítulo 2 de Daniel é uma prova de que Deus é Deus, que a Bíblia não foi fruto de imaginação humana, mas ela foi inspirada por Deus, que conhece o futuro e que nos conta tudo o que vai acontecer, para que quando acontecer, nossa fé seja fortalecida. Um dos maiores evangelistas do mundo chama-se Dwight Moody, especialmente fascinado pelo assunto da segunda vinda de Jesus. Dwight Moody leu a Bíblia procurando descobrir quantas vezes a segunda vinda de Jesus era mencionada na palavra de Deus e descobriu cerca de 2.500 referências à segunda vinda de Jesus. Em Daniel capítulo 2, encontramos uma das mais dramáticas profecias da Bíblia sobre a volta de Jesus e a implantação do reino de Deus na terra. No capítulo 2, Deus se revela como o único que realmente conhece o futuro. Em Amós capítulo 3, verso 7, nós lemos: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amós 3, 7. Deus contou para o seu povo, Deus está contando para você a história do mundo antes dela existir. Nós temos outras profecias relacionadas ao tempo do fim, profecias que ainda estão no futuro, e Deus já está nos contando antecipadamente
Quais serão os capítulos dos últimos eventos, os eventos finais, que precedem a volta de Jesus? Nós não vivemos na ignorância, nós não estamos no escuro, nós somos filhos da luz e a luz de Deus brilha sobre você. A profecia explica o passado e revela o futuro. A profecia descobre os segredos de Deus e mostra como devem viver os filhos de Deus neste tempo do fim. No segundo ano do rei Nabucodonosor, que foi o ano 603 a.C., teve este um sonho, e o seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Daniel capítulo 2, verso 1. Nabucodonosor teve o sonho e esqueceu o sonho. O sonho que Nabucodonosor teve e que se esqueceu, Deus o revelou através do seu servo Daniel. O sonho de uma estátua com cabeça de ouro, peito e braços de prata, quadril de bronze, pernas de ferro e pés em parte de ferro, em parte de barro. E enquanto o rei estava olhando esta estátua, veio uma pedra do céu. Uma pedra caiu do céu, atingindo a estátua nos pés, esmiuçando-a, destruindo-a totalmente, e aquela pedra tornou-se um grande monte, enchendo toda a terra. Queridos, Deus contou a história do mundo em um capítulo da Bíblia, Daniel capítulo 2. A cabeça de ouro representa Babilônia, que dominou o mundo do ano 605 até 539 a.C. O peito e os braços de prata representam a Medopérsia, que dominaram o mundo do ano 539 a 331. E o quadril de bronze representa o Império da Grécia, que dominou o mundo do ano 331 até o ano 168 a.C. E as pernas de ferro representam o Império Romano, o mais longo de todos, que durou desde o ano 168 a.C. até o ano 476 depois de Cristo. E então o Império Romano se dividiu nas 10 nações da Europa, exatamente como a profecia menciona, assim como o barro não se mistura com o ferro, as nações que surgiram do Império Romano se separaram e nunca mais se uniram. Aqui nós temos então as 10 nações que surgiram do Império Romano. Elas existem até hoje, com exceção de 3. Os Érulos, os Vândalos e os Ostrogodos deixaram de existir, porque foram destruídas pelo chifre pequeno, que é o poder papal. Mas as outras 7 existem até hoje. Queridos, a única coisa que está faltando para se cumprir no sonho que Nabucodonosor teve é a pedra. A pedra terá que descer do céu. A pedra é a volta de Jesus Cristo, que destruirá todos os reinos terrestres e estabelecerá o reino de Deus, que não será jamais destruído. Esta é a nossa bendita esperança. Os 10 dedos da estátua têm dupla aplicação. Os 10 dedos da estátua representam as 10 nações que surgiram da Europa. Destas 10, só existem 7 hoje. Mas quando a pedra descer e atingir os pés da estátua, a profecia diz que existirão 10 dedos na estátua quando forem atingidos pela pedra. Portanto, na volta de Jesus Cristo, quando ele descer com poder e glória do céu, existirão 10 reinos na terra, 10 supernações. Queridos, estas 10 supernações estão em processo de formação. Estas 10 supernações são chamadas Nações do Clube de Roma. São 10 grandes blocos econômicos. A nação número 1, Estados Unidos, Canadá e México. A nação número 2, a União Europeia. A nação número 3, o Japão. A nação número 4, África do Sul e Austrália. A nação número 5, o antigo bloco soviético. A nação número 6, toda a América do Sul e também a América Central. Somente deixando de fora o México, que pertence ao bloco número 1. O bloco número 7 é a África, o norte da África e o Oriente Médio. E o bloco número 8 é o centro da África. E o bloco número 9 é a Ásia. E o bloco número 10 é a China. Essas 10 supernações estão se formando justo agora no tempo do fim. Quando Cristo descer do céu, ele destruirá os 10 reinos que dominam o mundo e estabelecerá o reino de Deus, que não será jamais destruído, porque este reino pertence aos santos do Altíssimo. Aleluia! Na parte de terça-feira, a estátua de ouro, Daniel capítulo 3. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 3. Aqui nós vamos encontrar outra estátua,
Diferente da estátua que foi vista no sonho de Nabucodonosor, com cabeça de ouro, e peito e braços de prata, e quadril de bronze, e pernas de ferro, e pés em parte de ferro, em parte de barro, esta estátua do capítulo 3 é diferente porque ela é todinha de ouro. O capítulo 3 mostra uma rebelião. O capítulo 3 mostra uma arrogância do rei de Babilônia de querer fazer o seu reino, representado pela cabeça de ouro, um reino eterno. Por isso ele mandou construir uma estátua todinha de ouro, mostrando que depois dele não viria outro reino, não existiria outro império, e que o reino dele seria eterno. Ele estava lutando contra Deus. Por isso, Deus, que não conhece fracassos, Deus fez com que Nabucodonosor entendesse que existe um Deus na terra, que tem o domínio sobre as nações. Ele levanta nações e reinos, e ele derruba nações e reinos. O capítulo 3 mostra esta estátua que tinha 60 côvados de altura e 6 côvados de largura. Perceba que o número 6 em Babilônia é um número que representa o anticristo. Representa um poder humano que se levanta contra Deus, querendo parecer Deus. O número 6 na Bíblia é o número do homem, porque Adão e Eva foram criados no 6º dia. Este é o número do homem. O número 7 é o número de Deus, que pertence a Deus. É a assinatura de Deus. Tudo que Deus faz está marcado pelo número 7. O Apocalipse foi escrito todo em ciclos de 7. Portanto, queridos, o número 6 é um número do homem do pecado, que se levanta contra Deus. O número 6 é um número legítimo se ele nos levar ao número 7. Mas quando o número 6 não nos leva ao número 7, é suposto que depois do número 6 vem o número 7. Mas quando depois do número 6 vem outro 6 e outro 6, é uma insistência em rejeitar o número 7, que representa Deus como Criador dos céus e da terra. Portanto, 6 unidade, 6 dezena e 6 centena, eles formam então o número 666. Que é um poder religioso e civil que se levanta contra Deus, querendo parecer Deus. Porém, este número 666 que está presente em Apocalipse capítulo 13, ele não surgiu do nada, ele já veio de Babilônia. Em Babilônia, o número 6 era um número de adoração aos deuses de Babilônia. O 6 unidade representava o Deus menor. O 60, que é o 6 dezena, representava o Deus maior. Percebam que a estátua de ouro era de 60 côvados de altura por 6 de largura. Ou seja, toda pessoa que se ajoelhasse diante daquela estátua de ouro estaria adorando todos os deuses de Babilônia, desde o Deus menor, representado pelo 6, até o Deus maior, representado pelo 60. E o número 600 representava o panteão, que incluía todos os deuses de Babilônia, 666. Queridos, aqui menciona no capítulo 3 que Nabucodonosor pediu que uma orquestra tocasse para que todos se ajoelhassem diante da estátua. E o capítulo 3, verso 5, diz que esta orquestra era formada por 6 instrumentos, não 7 nem 8, mas 6 instrumentos. O capítulo 3, verso 5 diz: quando ouvires o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles, 6 instrumentos. A astrologia pagã dividiu o céu estrelado em 36 constelações, cujos números foram arranjados num quadrado e usados como um selo, um amuleto do sol, pelos sacerdotes pagãos devotos do sol. O nome do amuleto era Sigilla Solis, ou selo do sol. Esses amuletos continham todos os números de 1 a 36 e eram feitos de ouro, visto ser o amarelo a cor solar. O amuleto do sol era formado por um quadrado com 36 números arranjados de 1 a 36, com 6 colunas horizontais, com 6 colunas verticais. Somando qualquer uma das 6 colunas dava 111. 6 colunas de 111 daria 666. O número 666 poderia ser obtido tanto somando as 6 colunas horizontais, como também somando as 6 colunas verticais.
Esse era um amuleto do sol, usado pelos sacerdotes pagãos em Babilônia. O número 666, portanto, era um número da religião satânica de adoração ao sol, estabelecida em Babilônia. Babilônia era o centro de adoração a Satanás, Jerusalém era o centro de adoração ao Deus Criador dos céus e da terra. Hoje ainda Deus tem um remanescente na terra, que é o seu agente nesta terra, para exaltar Deus como Criador dos céus e da terra. Existe uma igreja que é chamada o maior movimento criacionista do mundo, o movimento adventista, nascido em 1844, é o maior movimento criacionista do mundo, que exalta Deus como Criador dos céus e da terra, que exalta o número 7 como sinal de Deus, o selo do Deus vivo. Porém, queridos, o mundo está sendo dominado por um movimento religioso que exalta o número 6. O 666 de Apocalipse capítulo 13 está dominando o mundo. A besta que subiu do mar, de Apocalipse 13, uniu-se à besta que subiu da terra. É a besta papal e também os Estados Unidos, representando o protestantismo apostatado. Esses dois poderes, a besta que subiu do mar e a besta que subiu da terra, eles se unem. Um é o maior poder religioso do mundo, o outro é o maior poder civil e militar do mundo. Eles se unem para impor sobre o mundo todo a imagem da besta. Novamente uma estátua será levantada, novamente uma imagem será levantada exigindo adoração. Assim como naqueles dias de Daniel e os seus companheiros. Nabucodonosor levantou uma estátua de ouro, exigiu que fosse feita adoração àquela estátua, aos deuses de Babilônia. Hoje também, em Apocalipse capítulo 13, diz que nos últimos dias a imagem da besta será levantada e exigirá que todos a adorem. Ninguém poderá comprar e nem vender. Apocalipse capítulo 13, abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 13. Capítulo 13, versos 15 e 16. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Naquele tempo, um decreto de morte contra aqueles que não adorassem a estátua de ouro. Queridos, e agora no tempo do fim, um decreto de morte contra aqueles que também não adorarem a imagem da besta. E essa imagem da besta, no verso 16, diz: e faz que a todos pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. O sinal do anticristo, que se levanta contra Deus, é marcado pelo número 6, 666. 666. O verso 17 diz: para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Ninguém poderá comprar e nem vender. É um decreto de comprar e vender, e depois será seguido por um decreto de morte. Queridos, o decreto dominical, que estabelecerá o primeiro dia da semana como um dia santo para toda a humanidade, vem em oposição ao selo do Deus vivo, que é o 7º dia da semana, o santo sábado. Ezequiel capítulo 20, verso 12 diz: eis que eu lhes dei os meus sábados, para que servissem de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. O selo do Deus vivo é o 4º mandamento da lei de Deus, que diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Deus tem um povo que exalta o Criador dos céus e da terra, guardando o santo sábado. É uma exaltação ao Criador dos céus e da terra. Mas o mundo todo se curvará diante da besta que subiu do mar, o poder papal, e da besta que subiu da terra, o poder dos Estados Unidos da América do Norte, e vão observar o primeiro dia da semana como um dia santo no lugar do santo sábado. Queridos, Deus ainda quer, neste tempo do fim, que um povo remanescente, um povo representado por Daniel e os seus 3 companheiros, que não temem a morte, aqueles que amam a Deus e são submissos a Deus, e que serão usados por Deus para exaltarem o caráter de Deus, exaltarem Deus como soberano, Criador dos céus e da terra. Neste tempo do fim, você está sendo convidado para fazer parte deste remanescente fiel de Deus. Na parte de quarta-feira, conversão dos gentios. O texto para a lição de quarta-feira é Daniel capítulo 4. O capítulo 4 de Daniel
é o único que não foi escrito pelo próprio profeta. O próprio rei Nabucodonosor foi quem escreveu o capítulo 4, contando o seu testemunho, o testemunho da sua conversão ao Deus, Criador dos céus e da terra. Quando uma pessoa entrega a sua vida a Jesus, ela é compelida, ela é impulsionada a partilhar com os outros o seu gozo, a sua alegria, a alegria de ter conhecido Jesus. Nabucodonosor foi transformado de tal maneira que não conseguiu ficar em silêncio. Essa é a história de um rei prepotente que humildemente se ajoelhou diante do Rei do Universo. A conversão do rei Nabucodonosor é um testemunho vivo da persistência do amor divino e confirma a verdade de que não é fácil se perder. É isso mesmo que você ouviu. Não é fácil se perder, porque o amor de Deus, a sua graça nos persegue dia e noite, até nos rendermos. É muito difícil não se render à graça divina. Nabucodonosor, depois de décadas e décadas, ele se rendeu e reconheceu que só Deus merece ser adorado, o Deus de Israel, o Santo de Israel, o Criador. Jesus contou 3 parábolas que ilustram muito bem a verdade de que não é fácil se perder. Porque na parábola da ovelha perdida, a ovelha foi achada. Na parábola da dracma perdida, a dracma foi encontrada. Na parábola do filho perdido, o filho retornou ao lar e foi abraçado pelo pai. E o verso 2 e 3, Nabucodonosor fala: pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempiterno e o seu domínio de geração em geração. Esse é o testemunho de Nabucodonosor. Mal está uma pessoa convertida e nasce dentro dela o desejo de tornar conhecido de outros que precioso amigo encontrou em Jesus. O livro Serviço Cristão, página 118. Nabucodonosor diz: eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou. Por isso, expedi um decreto pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios de Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os encantadores, os astrólogos, os caldeus, os feiticeiros, e lhes contei o sonho. Mas não me fizeram saber a sua interpretação. Por fim se me apresentou Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o Espírito dos deuses santos, e eu lhe contei o sonho. Daniel capítulo 4, versos 4 a 8. E Nabucodonosor continua o seu testemunho dizendo: eram assim as visões da minha cabeça. Vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande e a sua folhagem era formosa, e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. No meu sonho vi um santo que descia do céu, clamando fortemente e dizendo: derribai a árvore, cortai-lhe os ramos, mas o tronco com as raízes deixai em terra, atado com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo. Seja ele molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais a erva da terra. Mude-se-lhe o coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado um coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos, 7 anos. Esta sentença é por decreto dos vigilantes e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e os dá a quem quer, e até aos mais humildes dos homens constitui sobre eles. Então Daniel respondeu: a árvore que viste, que cresceu e se tornou forte, és tu, ó rei. A árvore que viste e que foi cortada, és tu, ó rei. Deus mostrou num sonho que Nabucodonosor seria cortado dentre os homens, mas não seriam arrancadas as raízes. Ela foi cortada, mas as raízes permaneceram. Deus estava dizendo que ele seria cortado dentre os homens, mas que ele retornaria. E exatamente, queridos, Nabucodonosor foi tirado dentre os homens. Daniel capítulo 4, versos 10 a 24. Serás expulso dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e dar-te-ão a comer ervas como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos, 7 anos, por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e os dá a quem quer. Deus colocou Nabucodonosor num spa, o spa mais natural possível, comendo somente grama e bebendo somente água. 7 anos no spa.
queridos, foi uma desintoxicação do orgulho humano. Foi uma desintoxicação da prepotência satânica que estava na mente de Nabucodonosor. E depois de 7 anos no spa de Deus, Nabucodonosor levantou os olhos para o céu e humildemente reconhecer que só Deus, o Criador dos céus e da terra, somente Ele é digno de toda adoração. Foi a conversão de Nabucodonosor. Nabucodonosor estava contaminado pela síndrome de Lúcifer. Lúcifer no céu dizia: eu subirei acima das estrelas do céu, acima das nuvens me assentarei. Sim, esta é a síndrome de Lúcifer que contagiou Nabucodonosor, porque Nabucodonosor falou quase as mesmas palavras. Em Daniel capítulo 4, verso 29 e 30, lemos: ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real de Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Veja, esta foi a atitude de Lúcifer, o orgulho, a prepotência. Louco é aquele que ousa tomar para si a glória que pertence a Deus. Deus diz: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem eu não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Isaías 42, verso 8. Nossa única segurança está na constante desconfiança de nós mesmos e na confiança em Cristo. Isto está escrito no livro Parábolas de Jesus, página 155. E é tão importante esse pensamento que eu vou ler de novo. Nossa única segurança está onde? Na constante desconfiança de nós mesmos e na confiança em Cristo. É de mim que eu tenho que desconfiar, para confiar plenamente em meu Jesus Cristo, no meu Cristo. Nabucodonosor tinha muita coisa de que se orgulhar. Realmente, Babilônia foi uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Babilônia cobria uma área aproximadamente de 5 quilômetros quadrados. O comprimento total dos seus muros internos e externos era de 21 quilômetros. O muro duplo que protegia a cidade media mais de 31 metros de espessura. Os muros externos eram da cor do barro amarelo. Seus principais portões eram de cor azul. Seus palácios tinham uma frente coberta de ladrilhos de cor de rosa e seus milhares de templos eram de um branco resplandecente. Um tablete cuneiforme do tempo de Nabucodonosor, encontrado nas escavações de Babilônia, menciona 53 templos dedicados a deuses importantes, 955 pequenos santuários dentro de Babilônia e 384 altares de rua. Era uma cidade extremamente religiosa, porém pagã. Babilônia era naquele tempo a maior cidade do mundo. A reputação de Nabucodonosor como construtor foi preservada nos escritos do sacerdote babilônio Berosus. Por 7 anos, Nabucodonosor comeu grama e bebeu água. Cresceram os pelos, cresceram suas unhas. Ele viveu como animal. Mas no final dos 7 anos, ele ergueu a cabeça para o céu e reconheceu Deus como o Criador dos céus e da terra. E ele foi curado, ele foi restabelecido no trono. E ele propagou para todo o mundo, conhecido de então, que o Deus de Israel é o Deus verdadeiro. Queridos, Deus fez de Nabucodonosor um grande evangelista. Deus transformou esta cidade no centro de adoração a Jesus Cristo. Louvado seja Deus que não conhece fracassos. Eu e você, ao lado de Jesus Cristo, só temos vitórias. Aparentes fracassos não são fracassos, são vitórias em nome de Jesus Cristo. Na lição de quinta-feira, está falando sobre a fidelidade de Daniel, uma fidelidade a toda prova. O capítulo 6 de Daniel está falando sobre os leões, os últimos dias e você. Queridos, não só Daniel foi lançado na cova dos leões. Os cristãos mártires dos primeiros séculos também foram lançados na arena. Também ali no Coliseu Romano eram lançados para as feras, enfrentaram os leões. Seja protegido da morte, como foi Daniel, ou seja comido pelos leões, como ocorreu com os mártires dos primeiros séculos, eles permaneceram leais a Deus. Como disseram os 3 amigos de Daniel, Deus pode nos libertar.
E se ele não nos libertar, fique sabendo, ó rei, que mesmo assim não adoraremos a tua estátua de ouro. Queridos, Deus pode nos livrar da boca do leão, que é Satanás, como fez com Daniel. Mas Deus também pode deixar que você e eu sejamos queimados na fogueira, como João Hus, ou comido pelos leões, como os cristãos mártires dos primeiros séculos. Mas não importa. Em Cristo Jesus, vivendo ou morrendo, somos mais do que vencedores. Em Cristo Jesus, estamos prontos para morrer cada dia. Cada dia eu oro ao meu Deus dizendo, Senhor, eis-me aqui, eu estou pronto para o altar, para ser sacrificado, ou para o arado, para trabalhar. O altar ou o arado? O que o Senhor quer de mim hoje? Usa-me, Pai querido, ou no altar ou no arado. Usa-me. A história de Daniel na cova dos leões talvez seja a história mais conhecida de Daniel, contada para as nossas crianças. E elas se deleitam em ouvir essa história. É uma história cativante, contada e recontada para as crianças. As histórias de Daniel possuem um conteúdo profético, muito mais valioso para os cristãos que vivem no tempo do fim. Daniel foi honrado no Império de Babilônia e também no Império da Medo-Pérsia. O primeiro-ministro de uma nação derrotada foi nomeado para ser chefe de gabinete da nação conquistadora. Veja o que Deus fez com Daniel. E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais estes presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu dentre esses presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Daniel 6, 1-3. Então os príncipes e os presidentes procuravam ocasião para acusar a Daniel. Disseram, pois, estes homens, nunca acharemos ocasião alguma para acusar a Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Queridos, a história vai se repetir. O remanescente fiel de Deus no tempo do fim, eles procurarão na lei do nosso Deus um motivo para nos acusar. É exatamente na lei de Deus, o 4º mandamento, que será o motivo, a pedra de toque dos últimos dias. É no 4º mandamento, o selo do Deus vivo, o santo sábado do Senhor. Este será o motivo mencionado para nos acusar no tempo do fim e levantar um decreto de morte contra os filhos de Deus. Mas assim como Daniel foi protegido por Deus, assim você e eu também seremos protegidos. A história vai se repetir. O livro de Daniel possui uma mensagem para o povo de Deus no tempo do fim. A vida de Daniel foi examinada, foi revisada, é uma experiência paralela com a daqueles que estarão vivendo no tempo do fim. O povo de Deus também é fiel ao governo, nos impostos, nos tributos, mas mesmo assim procurarão motivos para nos acusar e conseguirão achar, sim, na lei do nosso Deus. É contra a lei de Deus que Satanás está irado. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao resto da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse 12, 17. É na lei do nosso Deus. É aí que Satanás nos odeia, porque nós levantamos diante do mundo a lei do nosso Deus, que é um reflexo santo do caráter de Deus. Queridos, Deus tem na terra um remanescente fiel, o maior movimento criacionista do mundo. Satanás tem ódio mortal dos 10 mandamentos, porque eles refletem o caráter de Deus. Eles têm lançado mão de todos os recursos possíveis para anular a lei de Deus. Usa até mesmo os pregadores cristãos evangélicos para provar que a lei de Deus foi abolida na cruz. E no seu último intento, Satanás suscitará uma perseguição mundial contra os que guardam os mandamentos de Deus e virá um decreto de morte. No livro Grande Conflito, página 607, nós lemos: ao tornar-se o movimento em prol da imposição do domingo mais audaz e decidido, invocar-se-á a lei contra os observadores dos mandamentos. Serão ameaçados com multas e com prisão, e alguns se oferecerão posições de influência e outras recompensas e vantagens como engodo para renunciarem à sua fé. Mas sua perseverante resposta será: mostrai-nos pela palavra de Deus o nosso erro. A mesma resposta dada por Lutero sob circunstâncias idênticas. O sábado será a pedra de toque da lealdade, pois
pois é o ponto da verdade especialmente controvertido. Quando sobrevier aos homens a prova final, traçar-se-á a linha divisória entre os que servem a Deus e os que o não servem. O Grande Conflito, páginas 607 e 605. Daniel tinha o hábito de orar 3 vezes por dia, ajoelhado dentro do seu quarto, com as janelas abertas na direção de Jerusalém. Queridos, aquele que tem o hábito de orar 3 vezes por dia dentro do seu aposento, é porque ele vive uma vida de oração. Então aqueles homens foram juntos e, tendo achado Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei e lhe disseram: esse Daniel não faz caso de ti, ó rei. Antes 3 vezes por dia faz a sua oração. Tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel, e até o pôr do sol se empenhou para salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas que nenhum decreto que o rei sancione se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Daniel capítulo 6, versos 11, 14 a 16. Daniel na cova dos leões é a representação fiel e verdadeira de como Deus é soberano. Ele fecha a boca dos leões. Ele emudece o inimigo. Deus se levanta em defesa dos santos do Altíssimo. Queridos, você nunca estará sozinho. Deus não nos abandona. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estarás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Queridos, Rick era um jovem que gostava de apreciar o voo das águias. Um dia, sentado numa rocha, Rick observava o voo de uma águia. E de repente, ele percebeu que aquela águia voou velozmente e mergulhou no matagal. E quando a águia saiu do matagal, levava consigo uma presa. Nas suas garras, a águia tinha uma presa. Rick continuou observando a águia que subia rapidamente levando a sua presa. Ela voou cada vez mais alto. Depois de algum tempo, Rick percebeu que aquela águia parecia estar voando com dificuldade. Ela estava descendo e de repente ela caiu abruptamente. A curiosidade de Rick levou até o lugar onde a águia caiu. E chegando ali, ele viu que a águia se espatifou no chão. Quando chegou mais perto, ele entendeu a tragédia. A poderosa águia tinha caçado um furão. O furão é um dos mais terríveis roedores das montanhas. E enquanto a águia carregava o furão, a sua presa, a sua vítima, ele roeu a barriga da águia, a ponto de lhe tirar os intestinos. A vitória, queridos, pode significar derrota. A destruição de Jerusalém e a prisão dos mais famosos e inteligentes jovens de Israel foram para Satanás um sinal de vitória. Vitória? Você acha que foi vitória de Satanás? Não, queridos. Aquela aparente vitória foi o fracasso, porque quando Satanás levou para dentro da corte de Babilônia Daniel e os seus 3 companheiros, ele levou para dentro de Babilônia os agentes do Deus, Criador dos céus e da terra. Eram agentes, eram servos do Deus Altíssimo, os santos do Deus Altíssimo. E foi ali que Deus agiu e converteu o rei de Babilônia, converteu a corte de Babilônia, espalhou a verdade de Deus por todo o território de Babilônia. Queridos, Deus não conhece fracassos. Deus é o grande vencedor de todas as batalhas. Você e eu estamos ao lado de Jesus Cristo. Aquele que diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Cristo não está no túmulo, morto. Cristo está ressuscitado, Ele está vivo. O túmulo está aberto. O túmulo aberto de Cristo é um testemunho de que Ele ressuscitou e Ele vive, e porque Ele vive, nós viveremos também. Ele disse: eu irei ao meu Pai e voltarei e vos levarei. Jesus Cristo voltará, a pedra descerá do céu. Esta pedra destruirá todos os reinos da terra e estabelecerá o reino de Deus, que não será jamais destruído. E você e eu pertencemos ao reino do nosso Cristo. Vitórias, vitórias em Jesus Cristo. Somos mais do que vencedores através de Jesus Cristo. Fique com a paz de meu Jesus. Amém.